Forças negativas da civilização moderna. A gente vai gravar aqui esse pequeno curso, né, seguindo a linha aí do anterior, que a gente falou sobre a diplomação, né, o efeito no campo intelectual aí do sistema de diplomação. A gente falou naquele curso que o sistema de licença docente ele afetou de certa maneira o grau, nível intelectual daqueles que estavam cursando nas universidades daquele período da Baixa Idade Média, né? Período que antecede a Renascença, né? E esse interstício é onde surge mais ou menos aquilo que nós chamamos de civilização moderna, né? Que geralmente é atribuída à queda de Constantinopla em 1493, se eu não me engano, mas isso se refere a um aspecto cronológico, né? Que para nós aqui não é muito adequado. Vamos seguir a linha aqui do autor do livro Crise do Mundo Moderno, Padre Leonel Franca, certo? Que foi da onde a gente tirou aqui o título desse pequeno curso, do livro 2, na verdade, que compõe esta obra, Forças Negativas da Civilização Moderna. Civilização Moderna, o Padre Leonel Franca, ele considera mais num sentido espiritual, né, que a civilização moderna, segundo ele, seria esse movimento histórico que está em antítese com os princípios espirituais que informaram a civilização medieval, justamente essa que veio a ser desfacelada, né, principalmente pela via intelectual. Lembrando que, obviamente, o tema da crise, o tema da desordem, da desgraça, do caos, né, que é justamente o que a gente percebe que nos últimos séculos é o que a civilização humana, tomada como um todo aqui genérico, vem passando, é um dos temas aqui centrais do nosso trabalho, né, que a gente também está falando, tentando concatenar essa questão da crise, né, com o estudo da história sintética, o método da história sintética, que a gente faz aqui também. Então esse é um tema muito interessante e urgente, certo? Para a gente falar, vamos dizer assim, de uma época, de uma civilização, a gente tem que botar em relevo, principalmente, qual é a doutrina metafísica que está por detrás, né? Está implícita ali, né? Quais são os juízos de valores, no caso, que estão correntes aí na vida social, dos indivíduos, das instituições, e de uma maneira mais explícita também, que tipo de orientações tem o pensamento humano, qual tipo de sistematização existe ali naqueles conjuntos humanos, certo? Então, a gente vai tentar aqui, seguindo a obra, né, se baseando nessa obra, nesse capítulo ou nesse livro, dentro de um livro do Padre Leonel Franca. Então nós vamos tentar aqui, seguindo a trilha dele, explicitar alguma ideia assim, a respeito dessa crise. As conexões íntimas aí entre os fatos e as ideias têm que ser postas em evidência quando já não estão em evidência, né? A gente percebe que nos últimos séculos uma série de eventos foram ocorrendo e a gente não consegue historicamente compreendê-los se a gente não tiver uma visão sintética, ou seja, se a gente não levar em consideração um todo orgânico, né, e não apenas os fatos como esporádicos ou tomados como particulares, certo? Nesse sentido, se a gente recuar no tempo e tentar observar esse período que vai desde o século XVI, né, um pouquinho antes, século XV já sofreu todo aquele abalo da questão do diploma que a gente falou no outro curso,
já sofreu a questão da peste, que talvez tenha sido a causa assim, mais turbulenta para a queda do nível intelectual, queda do nível de compreensão do homem, né, enquanto tal, e da sociedade humana, da natureza e tudo mais, porque justamente aqueles homens que tinham a atribuição do ensino, a atribuição da confecção das ideias, da contemplação dessas ideias ou das verdades últimas, os homens eram basicamente homens monásticos. Então, naquela época, quem estava socorrendo os doentes, 1/3 da Europa foi dizimada pela peste, mas quem estava ali principalmente cuidando desses doentes eram monges, eram pessoas da igreja, eram pessoas num certo nível também, claro, santas. Então esses homens eram os homens que eram aqueles que estavam sobre a prática do estudo, né, estavam, vamos dizer assim, eram os cabeças daquela época. Esses homens foram perdidos, em certo sentido. Isso abalou muito a questão da qualidade intelectual também, unido à questão do diploma. Isso é uma coisa que também a gente vai abordar aí mais especificamente adiante aí, com mais um desses pequenos cursos, certo? Esses pequenos cursos, na verdade, só aqui fazendo um parênteses, eles são temas na verdade, de palestras, né? A gente está aqui dividindo pequenas gravações, mas na verdade é uma unidade só que a gente também pode apresentar aí sob a forma de uma palestra, certo? Então, tendo uma consciência nítida, aqui voltando ao assunto, dessas doutrinas que nos governam, né, dá para fazer, isso só pode ser feito através de uma revisão da nossa própria cultura. Então a gente vai fazer um recuo nesse período que a gente falou anteriormente, para tentar identificar que tipo de insuficiência, né, vamos dizer, minou o organismo humano, né, o organismo da sociedade humana, mais bem dizendo, né, que provocaram crises violentas aí ao longo desses últimos séculos, certo? O padre Leonel Franco, ele dividiu aí essa questão das forças negativas, né, nesses momentos de cisão aí entre os princípios espirituais sadios, vamos dizer assim, né, e cristãos, por essa antítese aí, nesse movimento histórico das ideias, principalmente, em 3 atos. Então aqui a gente vai falar primeiro do primeiro ato, certo? Então, quais seriam as primeiras rupturas, segundo o padre Leonel Franco, que geraram esse abalo aí na civilização ocidental e cristã, né, que veio a informar aí a civilização moderna? Primeiro deles, primeiro ato, vem de Martinho Lutero, né, Reforma Protestante. Na época de Lutero, já as condições sociais, políticas, religiosas do período do Renascimento já eram favoráveis, né, principalmente lá na região onde ele vivia, na Germânia, a criar-se essa atmosfera, né, de uma espécie de necessidade de um movimento, de um afã de secessão de Roma, ou seja, do poder temporal de Roma. Havia ali uma atmosfera favorável a isso. Então, juntamente com a ideia do nominalismo, já estava ali, né, essa influência nominalista já estava ali impregnada nas universidades, e Lutero foi um universitário, certo? Isso daí trouxe o quê? Trouxe a possibilidade de ocorrer ali um evento individual, né? Aconteceu ali uma situação individual, subjetiva com aquele homem chamado Martinho Lutero, que era um sacerdote, era um indivíduo da igreja, não era leigo, era alguém ali dentro da hierarquia da igreja. Então esse indivíduo
por uma série aí de situações subjetivas e particulares, individuais, ele é como que um ponto de partida, né? Uma data, é como se fosse uma marca inicial aí dessa ruptura. E quando começa isso? Martin Lutero? Quando ele começa a sua teologia, né, que basicamente era fundamentada sobre a questão das relações entre a natureza e a graça. Martin Lutero tinha uma concepção pessimista acerca da natureza humana. Para ele a razão era absolutamente cega. Não podia dar crédito à razão humana, porque ela já estava corrompida pelo pecado original, né? E estava, de uma certa maneira, irremediavelmente no erro, sempre, né? Por necessidade, como ele dizia, né? Como fosse uma cúmplice do próprio diabo. O diabo se utiliza da razão humana contra o próprio homem. Então a razão é algo que a gente teoricamente deveria rejeitar. E é estranho isso, porque a gente, em retrospectiva, a gente via que com a queda da escolástica, né, e a questão do naturalismo, do homem novo, né, humanista, a questão do sentimentalismo, do bucolismo, toda essa ideia aí começa a desembocar já na figura do Martinho Lutero como um produto quase que acabado dessa tendência que nasceu ali uns séculos atrás, certo? E é estranho porque de certa maneira a razão para aqueles homens humanistas, pouco tempo depois vai virar justamente uma espécie de faculdade divina, né? Uma faculdade que justamente faz com que o homem atinja aos patamares aí, vamos dizer, transcendentais, né? Pela razão a gente pode transcender o mundo das quimeras subjetivas, etc. Isso vem depois, mas você vê que entre uma coisa e outra está ali o Martinho Lutero começando essa teologia meio louca, que cria uma cisão entre natureza e graça, né? Por exemplo, livre-arbítrio, vontade humana, livre-arbítrio. Para Lutero, o próprio nome livre-arbítrio, né, o conceito aí, livre-arbítrio, havia sido posto na igreja pelo próprio diabo, né? Então você vê o nível, né, que chega o indivíduo que era estudado, era universitário, né, não era uma pessoa ignorante, né, culturalmente ignorante, mas a influência do pensamento, né, da estrutura nominalista já adentrou ali dentro, já começou a fazer os seus estragos nesta pessoa do Martinho Lutero. Então ele é capaz de começar a articular uma teoria, né, baseada nas palavras, onde nesta teoria natureza e graça estão totalmente desassociadas e separadas, irremediavelmente separadas, né? É uma visão meio que desesperadora da natureza humana, né? E por conta dessa visão meio desesperadora da natureza humana, Martinho Lutero ele projeta a teoria da justificação pela fé, certo? Já que o homem, né, mesmo que ele tenha ali auxílio da graça, né, mas por natureza ele está completamente corrompido, seja pela razão, seja pela vontade. Então o que sobrou para o homem? Sobrou para o homem apenas a questão da justificação pela fé, né? Ou seja, já que por mim mesmo a minha razão está arrebentada, a minha vontade é uma prostituta, ambos estão sob o controle completo e absoluto
e determinado pelo diabo. O que me restou? Me restou a justificação pela fé. O fato mesmo de eu aceitar, né, e me apropriar extrinsecamente do merecimento ou dos merecimentos de um outro. Não sou eu que mereço coisíssima nenhuma, não sou eu que posso coisíssima nenhuma, mas só justamente nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então esse ato de fé, de confiança, né, vamos dizer, faz com que não o homem seja renovado pela graça, porque aí que graça e natureza já não tem mais relações, né, solúveis, mas indissolúveis, mas é como se fosse uma afirmação nominal, uma afirmação verbal, né, nesse ato de fé. Esse ato de fé seria para Martinho Lutero, na verdade para Martinho Lutero, um atestamento, um atestado verbal, né, de uma esperança. Então eu confio que pelos merecimentos de Cristo, que minha razão é destruída e governada pelo diabo, que a minha vontade é uma prostituta babilônica, determinada pelo diabo, eu não posso nada, e nem a graça pode por mim. Mas ao declarar-me crente naquele indivíduo chamado nosso Senhor Jesus Cristo, eu me aproprio extrinsecamente desses seus méritos, como se ele me cobrisse com um manto, certo? Com o seu próprio manto divino, escondesse as minhas falhas, meus pecados, assim, sem que isso mudasse em nada a minha natureza. Aí que está o ponto. Que nosso Senhor Jesus Cristo faz isso, é verdade. Que a gente não merece nada, é verdade. Que toda a nossa salvação está no merecimento dele, é verdade. Porém, o que não é verdade é que esta graça que vem pela fé não altera em nada a nossa natureza. Isso não é verdade, certo? A natureza tem uma relação íntima com a graça, porque ela é justamente, ela é purificada, ela é reorganizada, ela é ressurrecta, de uma certa forma, pela graça. Então tem que haver uma relação ali orgânica, quase que hipostática, né, vamos dizer assim, entre aspas, entre a natureza e a graça, porque senão fica um hiato. E esse ato é justamente a ficção jurídica de Martinho Lutero, que era estudante de direito. Sei que ele trouxe a questão nominal, né? Ele trouxe a questão jurídica para dentro do exame teológico, certo? Com que fim, então, a gente deveria aceitar essa ficção jurídica de Martinho Lutero? Com a finalidade, para o fim de não ser imputado a nós os nossos próprios pecados, simplesmente. É um acordo legal entre nós e Deus, certo? Então, a graça não vivifica a natureza, a ordem sobrenatural não renova mais. Então, essas eram, vamos dizer, os princípios elementares ali da teologia luterana. O que acontece? A igreja, que é a sua regra ortodoxa e tudo mais, ela viu nisso um grande erro, obviamente, e Martinho Lutero acaba por ser excluído, né, da própria igreja, e a igreja o excluindo, ele a nega, certo? Nega ela, nega a infalibilidade do seu magistério, certo? Então, quer dizer, aquela sociedade hierárquica, orgânica, né, que é a igreja e os seus fiéis, Martinho Lutero diz, isso daí não, isso tudo é coisa humana, isso tudo é um eco de estruturas políticas humanas. A verdadeira igreja, ela é essencialmente invisível,
Mais uma vez, Martinho Lutero cria um hiato entre a igreja invisível, que é a padecente, que é a gloriosa, e a igreja visível, que é a igreja aqui militante, que nós fazemos parte ao longo, enquanto a gente está vivo no tempo, participante aqui do mundo, vamos dizer aqui das coisas, né? Então, para ele, olha só, não existe igreja visível. A igreja visível é só uma elaboração jurídica ou política, né? Só existe a igreja invisível. Bom, a partir disso, do momento que o sujeito tenta desvincular da ideia de igreja a sua dimensão visível ou humana, introjeta ali apenas, né, o caráter invisível ou espiritual dessa igreja, o que ele cria ali? Ele cria um critério individual. Olha só, a igreja está em mim, eu sou a igreja, não existe um corpo hierárquico, não existe uma instituição, não existe uma ordenação visível dessa igreja, só existe a igreja dentro do meu coração. Então aí tem um critério individual. Martinho Lutero introjeta um critério individual que extrapola e vai para as raias do quê? Né? Já que não tem igreja visível, então não tem magistério, né? Não tem autoridade. A autoridade sou eu. Então, eu mesmo posso pegar os livros sagrados, as escrituras sagradas e fazer o meu livre exame. E este ser o árbitro supremo e inapelável de qualquer doutrina e de qualquer moral. Certo? Então, esse é o que o ácido dissolvente, né, que Martinho Lutero acaba por inserir dentro da civilização cristã, que contribuiu para que toda a ordem sobrenatural, em suas relações com a natureza, se desfigurasse, periclitasse e começasse não a ruir, mas a perder o seu caráter de homogeneidade, né, na civilização. Então, vamos lá. Esse extrinsecismo, vamos dizer assim, né? A palavra que usa o padre Leonel Frank, né? Extrinsecismo frágil, tornou toda a ordem sobrenatural cristã, né, apenas um luxo, um ornamento, uma fantasia, uma indumentária, né, para, de certa maneira, sair desfilando por aí mundo afora e se dizendo igreja. O que Martinho Lutero fez e não percebeu é que ele acabou sendo o João Batista do racionalismo, porque ele aplanou os caminhos, aplanou as veredas do racionalismo. A gente vai seguindo a trilha aqui, a gente vai enxergar claramente lá na frente. Por quê? De certa maneira, essa teoria do livre exame, o que acontece? Entregou, né, as contingências aí da interpretação individual toda a doutrina, né? Então qualquer indivíduo podia interpretar da forma mais variada aquilo que antes a igreja, com seus, né, intérpretes oficiais ou seus homens de ofício, homens santos, levaram tantos séculos para consolidar e transmitir sob a forma da autoridade hierárquica, né? Então, sem essa autoridade doutrinal, a transmissão aí integral, vamos dizer assim, ou concisa, sintética da mensagem evangélica, acaba virando uma fantasia. Olha só, tudo isso que a Igreja Católica ensinou em 1500 anos, isso Martinho Lutero diz com essa sua atitude. É o que ele está dizendo com a sua atitude. Ele está dizendo, isso que a Igreja ensinou é uma falsidade, porque a verdadeira Igreja está em você, o verdadeiro dogma está em você, a verdadeira interpretação está em você, certo? O que isso tem a ver com o racionalismo? Veja bem,
pulverizando a doutrina, ou o esquema doutrinário, ele cria uma forma quase que inédita de religião, como diz o padre Leonel Franca. Uma religião fundamentada na experiência subjetiva de ordem sentimental, que ela por si só é o critério supremo que julga toda a doutrina e toda a moral, como a gente já havia dito. Isso daí vai criar um certo tipo de cisão, vai criar tipos de dualismos, né? Que são as desfigurações aí essenciais do cristianismo, segundo o padre Leonel Franca aqui no seu escrito, né? Gerando aí o individualismo e o dualismo, que são consequências que na evolução da cultura moderna vão repercutir amplamente. Nessa atitude está ali, ó, o individualismo e a explosão dos dualismos. Ou seja, que dualismo? Natureza versus graça, ciências versus fé, autoridade versus liberdade, mística versus lógica e aí por diante. Já não se harmonizam mais essas realidades, que só tem, né, vamos dizer, que só tem consistência em sua harmonização, mas não, elas já são contrastes agora, né? Tese e antitese, tese e antitese, tese e antitese. Uma tem que vencer, uma tem que ser melhor, né? Não vamos chegar a uma síntese com essas duas coisas, com esses dois opostos, vamos dizer, complementares. Não, a gente vai entrar dentro de uma guerra. Essa é a atitude do Lutero, e é isso que a gente quer extrair aqui desse texto do Leonel Franca sobre essa questão dessas forças negativas da civilização moderna. Isso é uma força negativa. Então, o que hoje em dia nós mais temos aqui na nossa sociedade, aqui no século XXI, 20 para cá e etc., recuando cada vez mais, você vai encontrar também, desde essa época mais ou menos, a questão do excessivo individualismo e da replicação de dualismos cada vez mais constantes, certo? Esquerda, direita, e agora negro contra branco, mulher contra homem, e natureza sexual com gênero e coisas do tipo. Olha só, um pequeno germe, uma atitude. Olha só, uma atitude de Lutero, né? Esse mal do individualismo, né, é, na verdade, um mal da desintegração interna. Porque, ao mesmo passo que o cristianismo trouxe a ideia de indivíduo, deixou ela mais plena para o homem, né? Ao mesmo tempo, os cristianismos não pregam um individualismo radical, como o Lutero praticou na sua conduta aqui, né? Na sua conduta teológica, teórica aqui, né? Na sua teologia. O cristianismo nunca pregou isso, esse individualismo exacerbado, certo? Esse individualismo exacerbado é a completa desintegração interna, a subversão das hierarquias das atividades espirituais do próprio homem. A razão começa a abdicar em favor do sentimento, do que eu sinto, do que os meus movimentos internos aqui, dos meus sentimentos. E a razão? A razão é só um servidor ali, porque a razão, afinal de contas, ela está sempre na mão do diabo, né? Então, o primeiro deslize aí da constância do objetivo para a instabilidade do subjetivo. Então, olha só, aquela sociedade medieval que era baseada em critérios objetivos do que é o bem e o que é o mal, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o certo, o que é o errado, começa a cair já, dentro dessa atitude, essa transmissão, né, que o Lutero acabou transferindo para a civilização ocidental cristã.
ele já transferiu esse pequeno germe, onde o subjetivo começa um subjetivo altamente instável, altamente volátil, começa a tomar o lugar daquilo que deveria ser conduzido por questões objetivas. Então, quer dizer, essas duas atitudes, que é a constância do objetivo ser trocado pela instabilidade subjetiva, e a segunda atitude, as duas de Lutero, mas que é transferida para a esfera cultural e social aí do nosso mundo. A segunda, que é justamente esse frenesi, individualista, segundo o Leonel Franco, ele usa essa palavra, frenesi individualista, e a exaltação do imanente. Essas duas coisas vão o quê? Se desenvolver e agravar incrivelmente nos séculos seguintes. E qual é o primeiro sujeito que aparece? Pouquíssimo tempo depois, eu acho que um século ou menos depois, que, se ele não é um teólogo e religioso, ele é um filósofo leigo, mas ele é um sujeito que participou ativamente no campo do pensamento daquele período, século XVII, início do século XVII. Outro universitário, outro estudante de direito, o famoso René Descartes. Entre René Descartes e Lutero há semelhanças, há paralelismos impressionantes, certo? Por exemplo, o Lutero era um reformador, segundo ele, era um reformador da religião. Descartes também se considerava um reformador, só que um reformador do quê? Da história do pensamento, Ele queria criar uma nova reconstrução, mas para isso ele precisava destruir, desmistificar, derrubar completamente a tradição filosófica. Ele tinha que se separar totalmente de Aristóteles, dos filósofos gregos, dos lógicos do sentido antigo, e para tal fim ele cria praticamente uma réplica filosófica do livre exame de Lutero. Não sei se conscientemente, propositalmente, mas no mínimo ele recebeu essa tendência e incorporou isso em suas atitudes. Lembrando que o ato de você pensar, raciocinar, intelectualizar, vamos dizer assim, tudo são atitudes. Atitude não é só você pegar aqui, o negócio está na mesa, levantar e ir até ali, falar um monte, não, tudo, pensamento, a meditação, a reflexão, tudo são atitudes internas também, internas, Então, qual que é a réplica filosófica do livre exame? Para Descartes, a ideia era achar em si mesmo e sem nada pedir a outro toda a ciência que lhe é necessária para a orientação da sua vida. Então, qualquer tipo de opinião, sentença, ordem que não seja dada pelo próprio indivíduo, olha o individualismo, não serve para a orientação da sua própria vida. Como se o indivíduo fosse um todo fechado e ele sozinho vai conseguir atingir sua perfeição como espécie, uma autarquia completa. E obviamente essas atitudes individualistas são também as dilacerações interiores que, de certa maneira, também atingiram o nosso querido Martinho Lutero, certo? Ele também foi atingido por isso, por uma atitude, foi uma atitude luterana e também uma atitude cartesiana, certo? Dessas dilacerações, como Lutero
teve uma dilaceração pessoal por não compreender as relações entre natureza e graça, acabou colocando as duas colocadas entre um hiato gigantesco, um abismo gigantesco, com suas ideias lá, sua teologia. Qual foi a de Descartes? O divórcio entre o pensamento e o ser. Então, o pensamento e ser já não tem mais uma unidade substancial em Descartes, né? A gente não tem certeza sobre certas coisas, certas ideias que estão no nosso pensamento. Por quê? Porque, de certa maneira, a nossa vontade interfere no produto desse pensamento. Os próprios objetos interferem no produto desse pensamento, né? Esse pensamento seria algo como um secundário, né? a uma projeção, e não, de fato, uma ideia clara e pura e distinta acerca daquilo que está sendo contemplado, né? Então, o ser das coisas e o que você pensa delas, de certa maneira, não estão plenamente associados, segundo Descartes, né? O que ele propõe? Em vista disso, a única atitude correta para o homem é adquirir em si mesmo uma atitude de dúvida radical, que irá varrer da inteligência todas as certezas que a comprometem ou que a conduz. Então, a intuição do eu que pensa, né, com Descartes, onde ela é adquirida? No próprio ato de duvidar. Porque se em tudo que você chama de conhecimento, tudo que você conhece, afirma como conhecido, está a influência ou da sua vontade ou dos próprios objetos, tornando a sua ideia não tão clara, não tão distinta e pura como deveria ser, apenas um ato pode te dar a clareza e a distinção correta entre o seu pensamento e as coisas. É a dúvida. Por quê? Porque na dúvida você coloca em questão aquilo que já está presente. Certo? Então, quando ele diz, penso, logo existo, ele está querendo dizer, duvido, logo existo. Então, a incerteza radical, né, ou desprezo radical por aquilo que é naturalmente conhecido, é o que? É o único conhecimento, é o conhecimento primário para René Descartes, é o único que é capaz de ser um ponto de partida para um conhecimento pleno e claro, distinto, né, de qualquer outra coisa. Agora, qual é a relação disso com as ideias de Lutero? Onde que as duas se encaixam? Primeiro, porque Lutero é o apóstolo do subjetivismo, do individualismo. Segundo, porque Lutero é o promovedor de toda espécie de dualismo e divórcio entre opostos complementares, certo? Ou entre ideias casadas, ou entre coisas que se completam, se encaixam. René Descartes, o que ele faz? Ele transfere isso da esfera teológica para a esfera filosófica, da esfera religiosa para a esfera da ciência ou da lógica, né? Então, quando Descartes, né, diz que o critério discriminador de certeza é a dúvida completa, ele diz ao mesmo tempo que só aquelas ideias que são inatas e claras e distintas, aliás, inatas que são claras e distintas, qualquer outra é fictícia, adventícia, confusa. Então, o que são as ideias inatas? Então, né, seriam mesmo que ideias naturais, né, ideias que estão na gente, mas não depende da gente, elas já estão ali, né?
Para eles são aquelas ideias que não procedem nem dos objetos, nem da própria vontade, certo? Então, elas são pura criação do Espírito. Olha só. Então, o sujeito podia pegar a Bíblia lá, né, na época do Lutero, livrizando. Eu vou dizer o que eu acho sobre isso tudo aqui. A igreja não precisa dizer nada para mim. Aí vem o René Descartes e diz: não, não adianta vir ninguém lá de fora dizer as coisas para mim, que tudo isso daí vai ser confuso, adventício, fictício. Não, tem que encontrar aqui dentro de mim um critério, né, discriminador da certeza. A minha dúvida acerca de tudo, a minha negação extrema acerca de tudo, a não ser as ideias que me são inatas, é que podem me salvar do meio dessa confusão. Então as ideias de simples meios se tornam coisas. Aí jaz o perigo. Por quê? Hoje em dia, gente, vamos lá. Então esses são, né, as primeiras rupturas. Essas são as primeiras rupturas aí dessas forças negativas. Hoje em dia, o que mais a gente vê senão um império de ideias? Ideias que justamente não significam porra nenhuma, nada, certo? Por quê? Porque elas se transformaram em coisas, né? Como Descartes diria, quadros, painéis, produtos da atividade imanente do espírito. Olha o imanentismo aí. Olha o imanentismo aí que o próprio Lutero, com suas atitudes, engendrou na civilização. Então, aí já tem a primeira ponta do idealismo, né? Tem a primeira ponta do idealismo, mas já há um divórcio. Divórcio entre o pensamento e o ser, né? Aqui está meu pensamento e ali está o ser. Opa! Tudo que conecta os dois é duvidoso. Então, mas ao mesmo tempo, tem que haver uma ponte entre os dois. Porque senão, como é que você poderia estar falando daquilo que está lá, que pode me colocar em dúvida? O que está lá, você só pode falar do que está lá, porque você de alguma forma tem um acesso ao que está lá. Qual é esse acesso? Né? Porque Descartes não era um idealista, né? Ele era um jeito que pragmático, ele acreditava no mundo externo, só que ele não sabia qual era a ponte, então ele começa a procurar qual é a ponte, né? Então ele vem com um raciocínio. Olha, as ideias naturais, né, natas, né, elas não podem ser falsas. Por quê? Porque elas são produzidas por Deus em nós, como quadros, né, cópias dos originais objetivos que estão lá, né? Então a árvore ali está lá, ela pode me enganar, porque eu vou, né, receber um produto secundário aqui no meu pensamento, então eu tenho que procurar o quadro cópia aqui que foi embutido por Deus. Essa é a ponte. Mas para fazer isso ele tinha que provar também a existência de Deus. Como é que Deus não é uma ideia? Né? Aí que ele vai falar: não, olha só, existem 3 ideias claras e distintas. Uma delas é a ideia do ser perfeito, né? Por quê? É necessário para Descartes a existência de um ser perfeito. Por quê? Porque a gente tem ideias de perfeições. Então a ideia de perfeição só pode ter como causa um ser perfeito. Como também a noção de infinito que a gente tem, ela só pode vir, né, só pode ser causada em nós por uma causa infinita. Aí ele acha que descobriu. Não, olha só, já provei que Deus existe. Então tem que haver um ser perfeito, porque a gente concebe um ser perfeito, ele não pode estar nos enganando. A gente conhece o infinito, né? A gente tem o conceito do infinito, mas ele só pode ser causado, esse infinito, essa ideia do infinito só pode ser causada por uma causa infinita. Então provei, mas segundo o que o padre Franca, Leonel Franca, obviamente que não.
que da ideia de Deus não se prova a sua existência, né? Tem transição legítima aí da ordem ideal à ordem real e da noção de infinito, como Descartes pensava, né? Ela não é positiva, primária, né? Ela é uma noção negativa. Então, quer dizer, a própria prova da ponte, Descartes não tinha, né? Isso daí era uma ideia inata dele. Olha só como é complexo e doentio, num certo sentido, genial, mas doentio a filosofia cartesiana. Tanto é que seus discípulos, vamos dizer assim, né, os que vieram depois dele, Malebranche, Leibniz, ninguém seguiu exatamente as ideias do Descartes, pularam para outras coisas. Spinoza foi lá para o negócio do paralelismo psicofísico, se Malebranche, o negócio do ocasionalismo, Leibniz com a harmonia pré-estabelecida. Então cada um foi para, mas todos eles com algum resquício cartesiano em sua atitude intelectual. O que o Descartes ele cria com tudo isso, né? Uma porta aberta para o idealismo. Por quê? O idealismo é o reino das ideias, né? É o reino, é a proeminência das ideias sobre o materialismo, né? Ele cria uma negação aberta do mundo objetivo e praticamente uma concentração do mundo real no ideal, nas ideias cópias ali, né? Como a gente falou. Então, praticamente, o mundo das aparências sensíveis, vamos dizer assim, começa a ganhar um quê de criação do espírito humano. Aí depois vai vir o Kant e tudo mais, né? Desenvolvendo ainda mais a desgraça lógica do Descartes, que gerou conclusões, efeitos culturais aí, as mais graves consequências, guerras e absurdos, filosofias incrivelmente bizonhas. Então, com isso, em termos filosóficos, o conhecimento passa a ser o construtor do seu próprio objeto, não é mais ali o conhecimento se debruçando sobre um objeto dado, mas o objeto dado ele é fonte de dúvida. Por quê? Porque entre você e ele há a sua vontade, o próprio objeto, Então, isso é o mesmo que dizer que a inteligência humana, ela só é inteligência na medida em que ela é criadora, certo? Então, o estudo que a gente está olhando aqui, a sala com as cadeiras, as árvores lá fora, mas tudo isso daí é um filme passando numa tela, não são coisas reais. As coisas reais é o que se passa dentro do homem, que é um deusinho pequenininho, um novo deusinho. E quantas pessoas hoje em dia não acham que são deuses? Ministros, políticos, mega bilionários, financiadores, especuladores, cantores de rock e o caralho a quatro. Pequeninos deuses, certo? A gente falou que uma das três ideias claras do Descartes é a questão do ser perfeito, mas a gente não mencionou a questão das outras duas, que é o eu pensante, né? O res cogitans, e a extensão, que é o res extensa. Então o Descartes, o que ele faz? Ele tira com a sua filosofia a unidade de substância do ser humano, certo? Existem as coisas que são uma substância chamada pensamento, outras coisas que são uma substância chamada corpo. Então o mundo espiritual está onde? Está no corpo? Não, está onde? Está na mente. Então você reduziu toda a ordem espiritual ao psiquismo humano, inclusive até a sensibilidade. Então você veja bem que tudo isso que ocorre hoje,
né, esses fenômenos imensos aí de disrupção aí de todo tipo dentro da sociedade, essas ideias, essas leis, esses negócios todos, esses movimentos retardados aí que parece, tudo isso daí tem um fundamento bastante rastreável aí na história, certo? Então citando só as primeiras rupturas aqui segundo o padre Leonel Franco, né? Bom, com a unidade substancial do homem comprometida, né, é lógico que a harmonia da vida, da civilização, da sociedade também vai ser, né, comprometida, né? Então começa a surgir, após Descartes, para finalizar aqui a parte do cartesianismo, dois blocos bastante estanques, bastante nítidos e separados: o materialismo e o idealismo. O materialismo ali com os cientistas, né, que eliminam o espírito, tentam resolver tudo em termos de mecânica e física, e o idealismo, que é mais frequente em filósofos, né, que são herdeiros aí dessa tradição cartesiana, tentam, né, reduzir tudo, procurar tudo dentro da unidade do pensamento puro, das ideias puras. Obviamente que um e outro, por vias diversas, vão se interligar numa espécie de antropologia quase que ambivalente, né? Que vão dar origem a todas as loucuras científicas e culturais aí dos tempos atuais, obviamente, né? Isso daí não precisa de muito esforço para a gente perceber que as coisas são assim. Então, pessoal, olha só, para finalizar, os traços dessa ruptura, né, basicamente, o que são, né, segundo o padre Leonel Franco aqui, seguindo esse raciocínio todo. Eu estou tentando fazer uma exposição aqui desse texto, né, deste livro, que está dentro do livro A Crise do Mundo Moderno, mas o livro dentro do livro são as forças negativas da civilização moderna, mas tentando aqui contribuir com uma outra coisa bem pequenininha, bem pouquinho. Não é o meu objetivo aqui, né, não é contribuir com nada meu, é simplesmente tentar tornar claro, né, aquilo que está obscuro, né, e o texto ajuda muito a gente nesse sentido. Então, o traço primordial que a gente quer colocar aqui, né, é um trabalho aí dissolvente, destruidor, de corrupção desses fundamentos espirituais da civilização ocidental, certo? Quando a gente fala fundamentos espirituais, a gente está levando em conta, claro, as obras filosóficas, teológicas, mas a gente está levando em conta a vida espiritual no sentido pleno e a vida intelectual no sentido pleno, certo? Por quê? Porque essas bases espirituais, elas são indispensáveis ao convívio social. E na cristandade medieval existia um ideal comum que assegurava essa unidade profunda aí de concepção da vida, né? Que dava uma substância para a atividade moral das pessoas. Aí você retira isso, o que acontece? As pessoas ficam moralmente frágeis, certo? Então a ruptura que começa lá com Lutero, né, que desagregou praticamente a religiosidade ocidental, né, no sentido da igreja visível mesmo, né, e as concepções filosóficas aí que entraram em circulação a partir dos trabalhos cartesianos, separando aí o mundo das ideias do mundo da realidade, né? Esses são os germes, né, daquilo que a gente fala que é um fosso, um abismo entre a inteligência e o ser. Então a desordem do mundo interior, juntamente a dissolução das estruturas sociais, né, são
uma espécie de dupla anarquia, segundo o padre Leonel Franco. Uma dupla anarquia que ao longo desses séculos, né, 6 séculos mais ou menos, geraram aí devastações aí hediondas aí para a nossa civilização, né? E mundo moderno, civilização moderna. Nós não estamos aqui fazendo um recorte temporal, a gente está falando de uma tendência espiritual. A civilização moderna é uma civilização de uma espiritualidade deformada, intelectualmente corrompida, moralmente devastada. Então a gente conclui aqui essa primeira aula, e na segunda a gente vai tentar fazer uma síntese aqui do que foi o século XVIII, certo? Que é onde teve revoluções e teve uma série de situações, mas a gente vai se debruçar sobre a sequência de transformações no plano das ideias que só simplesmente seguiram, né, quase que instantaneamente, quase que geometricamente, aritmeticamente, sei lá, essas primeiras rupturas aí luteranas e cartesianas. Beleza, pessoal? Muito obrigado quem ouviu, espero que tenham compreendido, ficado claro e distinto, segundo Descartes, e até a próxima. Obrigado.